Para quem não sabe, o Fábio é doutor Fábio, ele é advogado praticante, é a sua profissão. O que é uma cadeia de custódia? Porque está detido. Está detido, local. E quanto às evidências, o que é uma cadeia de custódia? Se nós temos as evidências do crime, a cadeia de custódia não é todo aquele processo de guardar, não só armazenar, mas proteger todas as evidências do crime, para que no momento da análise ela seja comprovadamente a mesma que foi pegada na cena do crime. Então aí nós temos uma cadeia de custódia acerca do que as evidências do crime. Mas agora os doutores aqui, né, tanto ao Fábio quanto ao Renato, é isso mesmo? Muito bem. Oi? Exatamente. Note bem lembrado isso. Mesmo que seja um bandido, criminoso, seja o que for, se ele estiver em custódia, você está ali para guardá-lo e protegê-lo. Você pegou vivo, você tem que entregar vivo. E isso é estar em custódia. Você não pode, enfim, ele tem os direitos dele. Então, uma cadeia de custódia, no que se refere às evidências, a todas as provas materiais, existe todo um processo, tá, em que esse conjunto de procedimentos, na realidade, né, para garantir o quê? Garantir integridade, autenticidade, rastreabilidade, tá, de todos os vestígios coletados. Isso é uma cadeia de custódia. Tudo que esteve na cena do crime tem que permanecer original, para que quando o crime for analisado, nada pode ter sido adulterado. Ok? Claro para vocês, todo mundo? Gente, eu estou querendo que vocês, após a escola bíblica, se tornem pastores, não advogados, tá? Então, isso aqui é só uma introdução, por favor. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de uma cadeia de custódia do Novo Testamento. Nós vamos aplicar isso que vocês acabaram de ouvir para o Novo Testamento. Quem é que garante que o Novo Testamento que você tem aqui agora em mãos é o mesmo que foi escrito lá atrás? Então é por isso que eu usei a expressão. Tem que haver uma cadeia de custódia, tem de haver uma sequência histórica comprovadora, ou seja, tem de estar garantida a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade de tudo aquilo que foi escrito. Por isso que eu estou usando a expressão cadeia de custódia. E lógico, como eu sabia que os dois estariam presentes, né? Então eu usei isso no título. Essa lição, o capítulo 3 que você tem no livro, vai falar sobre o Novo Testamento. Por que nós precisamos acreditar no Novo Testamento? Por que nós podemos acreditar no Novo Testamento? Sendo que a própria sociedade questiona. Você acredita na Bíblia? Para que acreditar na Bíblia? Falamos um pouco do Antigo Testamento na aula anterior. E agora vamos falar do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque existe uma análise documental. Isso que eu vou passar para vocês é ciência, não é matéria de fé. O que eu vou passar para você não é porque você acredita na Bíblia porque o pastor disse, porque você nasceu num lar evangélico e as pessoas dizem. Não. O Novo Testamento, ele pode ser comprovado, rastreado, autenticado, integralizado através de fatos científicos, sem problema algum. Tá bom? Então vamos lá. Essa cadeia de delegação, então. Do nosso lado de cá, dentro ainda da fé, nós temos sim a escolha pessoal de Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, eu já vou passar para questões externas, tá, pessoal? Só estou dando algumas comprovações primeiro, aqui dentro da nossa fé. Jesus seleciona 12 pessoas, 12 homens, e uma noite de intercessão, após uma noite de intercessão na realidade, e ele promete a esses 12 homens que eles terão 12 tronos, que eles vão julgar 12 tribos. Ele dá autoridade a esses homens. Então não são homens quaisquer.
São homens escolhidos. Depois, nós temos um agente da revelação. Então, nós temos uma escolha pessoal, foi Cristo quem escolheu. Temos o agente da revelação, foi enviado o Consolador, foi enviado o Espírito Santo, que vai garantir que o escritor, esses 12 escolhidos, eles vão escrever aquilo que realmente sai do trono. Esse veículo agora é o Espírito Santo que vai trabalhar na mente deles. Lembra que eu falei do theopneustos, que é a palavra grega para inspiração, soprando na mente da pessoa, dos escritores? Então isso é inspiração. E quem garante que esse sopro vai sair corretamente da pena do escritor é o Espírito Santo agindo na vida desse escritor, que vos fará lembrar das palavras de Jesus, João 14, 26 e o 16, 13. E aí então nós temos o ofício dos apóstolos, a função de apóstolos. Eles foram equipados com esses presentes, com dons de inspiração e milagres. E aí eles vão se tornar os mestres oficiais da religião cristã. Então, esse é o caminho que nós sempre vimos. Daí, você vai entender, por exemplo, Efésios 2:20. Efésios vai dizer o quê? Edificados nós, a igreja, estamos edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos, Novo Testamento. Profetas, Antigo Testamento. Agora, o que é que une os dois? Qual é a pedra angular? Cristo Jesus. Ele é a pedra que começa toda a construção. É a partir daí que todo o edifício se forma. Então nós temos a pedra angular, temos os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, logicamente os escritos deles, que vão formar a base da igreja. A igreja vai subir então como corpo de Cristo, como edifício santo, templo do Senhor. Já enfatizei isso num sermão aqui, já repliquei num outro. Deus nos ama tanto e quer tanto estar conosco, que mesmo antes de chegarmos na glória, Ele quer estar próximo de nós. No Jardim do Éden, Ele visitava Adão na virada do dia, e Adão pecou, e então ficou separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, e Deus então teve de se afastar. Aí o que ele faz? Ele levanta então um povo, através de Abraão, Isaac, Jacó, e aí o resgata esse povo que aumenta tanto no Egito, leva para o deserto, no deserto manda construir um tabernáculo, e o que é que Deus faz? Abre uma salinha para ele. Ah, não, eu tenho que estar por perto. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar no meio. Aí então no Santo dos Santos é onde o Senhor se revela. É na tenda da congregação. O Senhor já estava o quê? Com uma casinha ali no meio. Não, eu já estou na vizinhança. Depois ele vai além. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que não foi suficiente ter uma salinha. Ele arrumou um corpo para ele. Que corpo é esse? Jesus. Tanto é que em João diz assim que ele habitou entre nós. A palavra habitou no grego deve ser traduzida em português como tabernaculou. Ou seja, o que é tabernáculo? Quando eu falo para você de tabernáculo, o que você lembra? Lá no deserto, não é? Pois é, João diz assim que Jesus, o corpo dele é o tabernáculo de Deus. Agora é Deus andando entre nós. Está cada vez mais pertinho, não está? Aí o que acontece? Ele diz assim, não vou deixar vocês sozinhos. João capítulo 14, andar no meio de vocês, presta atenção, andar no meio, entre vocês, não é o suficiente para mim. Aí então, Jesus é crucificado, ressuscita, vai aos céus, aparece por 40 dias, 10 dias depois, festa do Pentecostes, o que acontece? A descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai habitar aonde? Nos crentes. Aí Deus que deixou de visitar Adão lá no Jardim do Éden, Ele abriu uma salinha no deserto para ele. Depois Ele anda entre os homens no corpo de Jesus, é Deus entre os homens. Depois Ele habita na igreja. Esse é o desejo de Deus. Sabe quando o sonho de Deus, não é sonho porque Deus não vive de sonhos, né? Mas sabe quando Deus vai realizar o projeto dele? Quando a gente estiver lá. E quando estivermos na glória, Ele vai olhar para a sua igreja e dizer assim, é aí que eu queria vocês.
agora nós teremos a eternidade juntos. E isso significa ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é a base da nossa fé. Tudo começa e termina no plano da redenção em Jesus. Amém? Muito bem. Então nós temos agora, dentro da Bíblia, um testemunho interno, tá? É o que nós chamaríamos de uma autoconsciência apostólica. Uma grande pergunta, muita gente faz os apóstolos tinham consciência de que eles estavam escrevendo Escritura Sagrada? O que vocês acham? Quando João, Pedro, Paulo, eles escreveram, eles tinham conhecimento, eles eram hebreus, eles conheciam a Torá, eles conheciam a Tanar, que é a Torá, Nevim, Ketuvim, ou seja, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Eles respeitavam demais aquilo. Agora, eles estão numa nova aliança. Está se cumprindo Jeremias 31:31. Farei uma nova aliança, escreverei minha lei nos vossos corações. Eles tinham consciência de que eles eram os escritores, os que estavam registrando essa nova aliança. O que vocês acham? Então vamos lá. Quem acha que não? Levanta a mão. Maravilha. Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem não sai de cima do muro por nada desse mundo? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, você está louco? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Paulo, olha aqui, a alegação, uma exigência de obediência absoluta. Suas palavras não são de homens, mas de Deus. Veja um texto-chave. 1 aos Coríntios 14, 36 e 37. Alguém abre para mim esse texto? Outro já abre aí. 2 aos Tessalonicenses 3,14. Paulo escrevendo. Olha aí, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Isso é consciência. Alguém lê para mim. 2 aos Tessalonicenses 3,14. Percebe? Eles tinham consciência do que eles estavam escrevendo. Isso que eu estou escrevendo para vocês é para ser obedecido. Eles tinham o Antigo Testamento. Eles estudavam, era algo sagrado para eles, por exemplo, falar do profeta Isaías. Aí você ter consciência do que você está escrevendo é equivalente ao peso de importância para Deus do que aquele profeta que ele cresceu aprendendo. É algo grande demais, né, para uma pessoa ter essa consciência. Talvez, assim, entendo que eles estavam escrevendo pelo Espírito, entendo que eles estavam conscientes do que estavam fazendo, mas acho que, não sei se a ficha caiu assim, tão dessa forma. É claro que não caiu assim dessa forma. Concordo com você, não foi assim num estalar de dedos. Agora, quando que Isaías, por exemplo, subindo as escadas do templo, levantou um coxo? Percebe por que os sinais, através dos apóstolos, tiveram de ser fantásticos para eles perceberem que o que estava acontecendo era algo que não tinha precedentes? Você começa a perceber agora por que os sinais miraculosos têm objetivo, não são feitos de qualquer jeito? Não é, Jesus, ele não curava as pessoas, nem os apóstolos curavam as pessoas sem um objetivo muito específico. Eu até acredito que muitos sinais hoje não acontecem na igreja, vou dizer para vocês por quê? Para não ser mero espetáculo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu orar aqui no domingo que vem, domingo agora, por uma pessoa aqui, um coxo, e ele sair andando naturalmente, no outro domingo não vai caber essa igreja de gente aqui do Vitória Régia. Por que eles vieram? É capaz de alguém trazer até um busto. Está aqui, ó. Não sei se eles vão pegar o busto careca ou já na época do cabelo. Percebe? No caso deles, tanta coisa começou a acontecer. Vocês se lembram quando os 70 foram? Quando eles voltaram, como é que eles voltaram? Jesus, o negócio está certo! Você falou como é que funciona? Jesus, eu via Satanás sendo derrubado do céu, deram uma rasteira nele lá. Isso que aconteceu através deles foi aos poucos, levando-os a uma conscientização. Gente, o que está acontecendo com a gente não é sobrenatural.
Se fosse o Silvio um apóstolo, o que ele diria? Sensacional. Exemplo disso é o Pedro, o apóstolo Pedro. Quando ele andou com Jesus, ele não tinha tanta consciência. E quando ele escreveu o livro, Você percebe um amadurecimento. Com certeza. Vamos lá, vamos para Pedro então, já que foi puxado. Pedro, ó, a alegação. É o próprio Pedro que faz uma equiparação direta aos profetas do Antigo Testamento. É justamente isso que a Dilson e o Fábio estão falando. Alguém leia para mim 2 de Pedro 3:2. Para que vós recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, em esperança dos nossos apóstolos. Percebe que no mesmo texto ele coloca os escritos do Antigo Testamento e o do Novo juntos? Vamos repetir? Vamos lá, repete para nós, Renato. Para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Opa, esse é o Antigo Testamento. Bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Percebe como ele coloca apóstolos e profetas, Antigo e Novo Testamento agora no mesmo nível? Então eu pergunto para vocês, havia consciência de que eles estavam sendo usados para escrever as Escrituras ou não? Sim, havia. João, o próprio apóstolo João, olha a alegação dele, o testemunho ocular, definitivo, quem a conhece a Deus os ouve. Alguém leia para mim, 1 de João 1, do 1 ao 5, pode ler, eu sou apaixonado por esse texto, e outro abre na mesma carta, 1 de João 4, 6. Porque era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocam a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e a nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que vós conosco se cumpra. E esta é a mensagem que ele ouve, nos ouvimos e vos anunciamos que Deus luz e não há nele trevas nenhuma. Até o 5? Você percebeu o que ele está dizendo, Beatriz, agora? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, está acontecendo um negócio tremendo aqui. Está acontecendo um negócio tremendo. E eu faço parte desse negócio. A salvação invadiu o tempo, Deus está fazendo um negócio tremendo, e tem mais, ele diz assim, eu vi, não é só eu vi, eu fui lá, toquei, botei a mão, é verdade, eu estava lá. E prova disso é, o que eu estou dizendo para você, foi ele que mandou. Pode obedecer isso que está escrito aqui, sabe por quê? Não é palavra minha, eu estou fazendo a serviço do Pai. Siga isso aqui, que o Pai endossa vocês. Existe uma consciência. 1 de João 4, 6. 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Plena convicção. Eles sabem o que eles estão fazendo. Os apóstolos tinham convicção de que eles eram esses intermediários agora que estavam registrando palavras eternas. Eles tinham consciência disso, tá? Concordo com o que o Fábio falou. Houve um processo de amadurecimento, tá? Não foi de imediato. Eles tiveram que passar por tudo que passaram para chegar a esse ponto. Então aí você vê que, falando sobre a categorização das Escrituras, né? Você vê aí a ponte entre os testamentos das cartas de Paulo. Veja a declaração do próprio Pedro, isso é interessante. Alguém leia para mim 2 de Pedro? Capítulo 3, versos 15 e 16. Veja como faz, ele não diz assim, com as Escrituras, como se os escritos de Paulo fossem uma coisa e as Escrituras fossem outras. Ele diz assim, eles fazem com as cartas de Paulo o que fazem com as demais Escrituras. Então ele coloca tudo em qual pé? Tudo é Escritura. Tudo é Escritura. Há uma consciência aí.
Existe uma confirmação de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Timóteo, alertando aqui ignorantemente as cartas, enfim, essa distorção das escrituras, aqui o PowerPoint falhou. As escrituras, então, do Antigo Testamento e as cartas de Paulo, elas são colocadas em pé de igualdade. Esse é o significado que nós pegamos dos próprios escritores do Novo Testamento. A confirmação de Paulo em 1 Timóteo 5,18, Paulo cita Lucas 10,7, Deuteronômio 25,4, juntos, chamando ambos de escrituras. Então eles dão testemunho uns dos outros, dizendo que estão escrevendo as escrituras. Agora olha que interessante. A antiga aliança, Daniel teve uma visão, e o anjo diz assim: olha, essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Agora em Apocalipse nós vemos justamente o contrário. Não seles as palavras da profecia deste livro. Abre, explora, esgota, diz para todo mundo. O que é para dizer para todo mundo? Irmãos, aí a gente chega num versículo que foi já tão amplamente pregado fora de contexto. Já explorei outras vezes aqui, uma grande maioria de vocês já deve saber responder. Quando Paulo escreve aos Coríntios assim: o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem para nós, não é? Quem já ouviu mensagem nesse texto? Levanta a mão. E o que foi pregado? Lá no céu, o que mais? Está por vir, seria uma promessa, não é verdade? E é isso que Paulo está dizendo? Não. No versículo seguinte, imediatamente após, ele diz assim: mas Deus nola revelou pelo seu Espírito. Ou seja, toda essa obra de nova aliança, de Novo Testamento, isso daqui é o cumprimento daquilo que Daniel disse que estava selado e seria aberto no tempo do fim. A obra da nova aliança, a obra da redenção, o Espírito na igreja, isso daqui nunca ninguém viu, nem sequer subiu ao coração do homem, o fato de Deus habitar dentro do ser humano convertido. Tudo aquilo que é pregado, baseado naquele texto da Nova Jerusalém, aquela coisa toda, a mensagem é verdadeira, o texto usado que é errado. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha aí, esse é o verso 9, maravilha. Mas Deus... Espera um pouquinho. Esse mas é importante, por isso que eu exploro isso com vocês, um pouquinho de língua portuguesa. Se é mas, é uma conjunção adversativa, ele vai dizer o contrário, gente. Aquilo que estava escondido, ele diz no verso 9 que está escondido. No 10 ele vai dizer, mas, se estava escondido, o que ele vai dizer? Revelou. Verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você continua lendo, ele vai falar do quê? Que essa é a mensagem do Novo Testamento. É uma mensagem revelada hoje. Agora, isso daqui chama a nossa atenção. Se Daniel no capítulo 12 diz assim, ó, cerra essas palavras porque irão acontecer no tempo do fim, guarda essa palavra, fim. E aí vem João no Apocalipse dizendo assim, ó, ouvindo, né, do anjo, não seles as palavras da profecia dos livros, ou seja, está tudo aberto. Em que tempo nós estamos? O fim chegou. Nós vivemos o tempo do fim. Nós estamos vivendo. Jesus pode voltar a hora que ele quiser. Nós já estamos no tempo do fim. Quer outra prova bíblica? Quem lembra de outra prova bíblica que nós estamos no tempo do fim? Joel, repetido no Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Lembra, Joel? O que diz Pedro no dia de Pentecostes? Hoje se cumpriu aquela palavra. E o que dizia a palavra? E acontecerá nos últimos dias. Que dias estamos vivendo? Nos últimos dias. A era da igreja é o tempo do fim. Esse é o cumprimento da promessa. Tá ok? Mas vamos lá, o tema não é esse. A era apostólica, então. A era apostólica, ela termina, né? No meio da década de 90, de morte natural, morre o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, tá? Então encerra-se aí o primeiro século. E aí, o que acontece depois? Ó, como a geração que sucedeu os apóstolos tratou esses escritos?
eles os viram apenas como cartas de conselhos humanos ou se curvaram a eles como escritura divina? Pessoal, os sucessores imediatos dos apóstolos, aquela geração que vem depois, como são chamados esses escritores? Os pais da igreja. Os apóstolos são os apóstolos, depois vem os pais da igreja. Tá? Por exemplo, um dos discípulos de João foi Policarpo. Policarpo é um dos pais da igreja. Ele escreveu também. Tá ok? Então vamos lá. Nós temos Clemente, bispo de Roma. Ele era um dos supervisores das igrejas ali na capital. Ele escreveu uma carta aos Coríntios. Ela existe, pode ser lida, mas não está no cânon. Tá? Olha o que ele mesmo diz. Ele que é um escritor de cartas e escreveu inclusive para os crentes lá de Corinto. Ele dá um respeito, o veredito dele é um respeito absoluto. Ele mencionou nessa carta aos Coríntios, os ilustres apóstolos Pedro e Paulo, afirmou que Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo e que os apóstolos detinham perfeito conhecimento. Testemunho, então, dos que os seguiram. Inácio de Antioquia, ele vai escrever assim, o contexto dele é a carta às igrejas a caminho de sua execução. Ele mesmo foi executado. O veredito dele, uma distinção hierárquica clara, a distinção entre o que os apóstolos escreveram e o que ele escreveu. Não vos entrego mandamentos como fizeram Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu, porém, não passo de um condenado. Ele faz essa distinção, essa hierarquia, tá? Homens que conheceram os apóstolos recusaram-se a colocar sua própria autoridade no mesmo nível da autoridade apostólica. Aí então você tem, por exemplo, João o apóstolo, como eu disse para vocês, foi uma testemunha ocular. Ele discipulou o Policarpo. Ele foi bispo e mártir, né? Morreu em 155, aos 86 anos. Alguém se lembra da célebre frase de Policarpo na hora da morte ou não? Já foi repetida aqui algumas vezes. Policarpo estava diante da morte, e então o líder romano disse assim: Policarpo, você já tem 86 anos, você é um homem idoso, negue Jesus e continue a sua vida. Famosa resposta de Policarpo em 155. Tenho 86 anos, Jesus nunca me fez mal algum, por que é que eu o negaria agora? E ele então morre por sua fé em Jesus. Discípulo de João. Em 118 ele escreveu uma carta aos Filipenses, e ele fala do texto sagrado, o Novo Testamento. A evidência, na sua epístola, Policarpo cita metade dos livros do Novo Testamento. Ele declara que não conseguia alcançar a sabedoria do glorioso Paulo, chamando suas cartas de Sagradas Escrituras. E aí nós continuamos. O consenso rápido, não é? Então, em aproximadamente 100 anos, formou-se um reconhecimento massivo, geográfico e documental sobre os escritos apostólicos. Em 95 d.C., Clemente de Roma registrou isso. Em 117, Inácio e a Epístola de Policarpo. Em 130, a Epístola de Barnabé. Em 145, Papias, Justino Mártir e Hermas. 160, o Didaquê eu tenho, não é o original da época, antes que alguém fale, mas eu tenho uma cópia. O cânon muratoriano, Muratori foi um bibliotecário que encontrou alguns manuscritos antigos, e então os manuscritos levaram o seu nome, aquele conjunto. Em 200 d.C., Tertuliano e Clemente de Alexandria. Sim, Hermas é um homem, e ele escreveu um livro cujo título é O Pastor. Então, o pastor foi escrito por Hermas, então é o pastor de Hermas. Tá ok? O pastor de Hermas é um documento que passou raspando. Então, Hermas, que está aí, escreveu um livro chamado O Pastor. Passou raspando, quase que a gente tem 28 livros do Novo Testamento. De tão importante que foi esse livro. Daqui a pouco eu vou passar para vocês os critérios, tá? Note que esse livro que vocês estão vendo é Introdução à Bíblia no todo. Depois nós vamos explorar o Antigo Testamento e o Novo Testamento separadamente. Aí nós vamos discutir por que o Antigo Testamento nosso tem menos livros que o da Igreja Católica.
vamos entrar nesses detalhes, vamos mostrar alguns livros deles, alguma coisa que tem lá que é de fantasia, e aí vai. Mas por enquanto, note que no quadro de 95 a 200, portanto num período aproximado de 100 anos, pouco mais, pouco menos, já estava sendo considerada as escrituras dos apóstolos como escrituras sagradas. E aí você chega então à autoridade do Novo Testamento. Note que há uma delegação divina, note que são pilares que estão aí, ó. Para a autoridade do Novo Testamento, as bases, portanto, as alegações basilares são delegação divina. Cristo autorizou e o Espírito Santo inspirou o ofício apostólico para registrar a palavra. E eles tinham consciência disso. Eles tinham consciência. Havia uma consciência apostólica. Os autores sabiam que escreviam as Escrituras, equiparando suas próprias cartas à autoridade do Antigo Testamento. E aí vem uma submissão histórica àqueles que os sucederam. A geração imediatamente posterior obedeceu e preservou esses textos como divinos, sem reivindicar a mesma autoridade para si. Então a crença no Novo Testamento não é um salto cego de fé no nada, absolutamente. Não é um acidente histórico. Não, existe um reconhecimento, tá, de uma continuidade lógica, documentada e inquebrável desde o primeiro século.